Pegue a sua Bíblia, primeira Epístola Universal de Pedro. 1 Pedro, nós vamos à palavra de Deus, continuar compartilhando com os irmãos aquilo que Deus vem falado. E nós vamos hoje ao versículo de número 6. E eu acredito que nós chegamos naquilo que eu considero ser a essência da primeira carta de Pedro. Porque a partir de agora, esse assunto aqui que nós vamos tratar vai ser recorrente. Ou seja, Pedro vai falar bastante vezes sobre aquilo que nós vamos tratar hoje. Amém, irmãos? E essa palavra, ela é propícia para o nosso tempo. Como eu disse aos irmãos domingo passado, esse texto aqui, de fato, foi o que me levou a estudar toda a carta de Pedro com os irmãos aqui. Por causa desse versículo, por causa desse texto, por causa desse assunto que eu quero compartilhar com os irmãos, foi que me levou para que eu estudasse toda a carta de Pedro. Amém, irmãos? Quero ler com os irmãos novamente a partir do verso de número 1. A leitura nunca é desperdício. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Nesta salvação que está prestes a se revelar, nós grandemente nos alegramos, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém, irmãos? No verso 5, no último ponto ali que nós tratamos, nós falamos sobre a salvação que já está prestes a se revelar no último tempo. E eu expliquei para os irmãos que a salvação ela tem 3 estágios. Quantos se lembram disso? Nós fomos salvos no passado, somos salvos no presente e seremos salvos no futuro. Salvos no passado, nós falamos em relação ao Espírito. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nós fomos salvos, livres do inferno. Salvos no presente, porque a nossa alma está sendo transformada pela palavra. E quando eu falo alma transformada, eu estou falando principalmente de mente renovada pela palavra. E futuramente, quando Jesus Cristo voltar, o nosso corpo vai ser glorificado. Então a salvação vai se manifestar por completo. A salvação que Deus nos deu, ela ainda não está completa em nós, porque ela tem essas 3 fases e nós estamos desenvolvendo a salvação que nós recebemos. É o que diz Paulo aos Hebreus. Estamos desenvolvendo e por fim ela vai se revelar. Preste atenção. Embora essa salvação ela vai se revelar, ela já é certeza, ela já é um fato. Quantos estão aí? Diga assim, a salvação vai se completar, mas ela já é um fato. Preste atenção, olha para mim.
que significa isso, pastor? Isso significa que não tem mais volta. Ou seja, como assim não tem mais volta, pastor? Por que não tem mais volta? É muito simples. Primeiro, porque Deus não pode voltar atrás com a sua palavra, e tudo aquilo que Deus disse, preste atenção no que eu vou te dizer, tudo aquilo que Deus disse, para nós, ainda pode ser futuro, mas para Deus, tudo já é passado. Por quê, pastor? Porque Deus não está preso ao tempo. O que isso significa? Presta atenção. Deus não está aqui nesse tempo com você agora, em 2021. Deus, é uma forma errada de falar, mas para que você compreenda, eu vou dizer, Deus ele habita na eternidade. O que significa isso? Que para Deus, tudo que nós estamos vivendo já é passado. Por que já é passado? É passado, é presente e é futuro para Deus também. Mas Deus não está falando de algo que Ele está imaginando que vai acontecer. Deus está falando de algo que já aconteceu. Quando nós lemos Hebreus no capítulo 8, abre lá em Hebreus, marca aí Pedro. Hebreus no capítulo de número 8, Romanos no capítulo 8, não Hebreus. E no verso de número 30, Romanos 8:30, quem encontrou? Diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Não sei se você percebe, mas todos os verbos aí estão no passado. Presta atenção. Predestinou, não é predestina. Predestina, presente. Predestinou, passado. Quantos estão aí? Aos que predestinou, ele também, não é que ele chama, ele chamou no passado. E aos que chamou, ele não é que justifica, ele justificou, passado. E aos que ele justificou, não é que ele glorifica ou glorificará, ele glorificou. Agora a pergunta é, já estamos glorificados? Sim ou não? Depende para quem. Quantos estão aí? Porque para nós, estamos glorificados? Belisca aí, vê se dói, irmão. Belisca você mesmo, né? Então nós não estamos glorificados, nós não estamos com o corpo glorificado. Tá, mas se nós não estamos com o corpo glorificado, como é que ele está dizendo que já glorificou? Presta atenção, porque para Deus isso já aconteceu. Deus não está contando para você o que vai acontecer. Deus está contando para você o que já aconteceu, o que Ele já fez. Quantos estão aí? Por isso, por esse motivo, preste atenção, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque fé, preste atenção no que o pastor vai dizer. Fé não é você acreditar no que Deus vai fazer. Fé é você acreditar no que Deus já fez. E Ele está te contando o que já fez. Quando eu não acredito no que Deus já fez, no que Deus está me dizendo, ou seja, quando eu não tenho fé, eu estou dizendo que Deus está mentindo. Diga assim, por quê? Porque Deus não está falando de algo que Ele vai fazer. Deus está falando de algo que Ele já fez. E se eu não acredito, eu estou dizendo que Ele é mentiroso. Quantos conseguem compreender? Porque olha a diferença, preste atenção. Você chega para... Eu estou usando muitos exemplos para os irmãos entenderem. Amém, irmãos? Eu vou me tornar um mestre nas parábolas. Você chega para mim e diz assim, pastor, olha, eu vou fazer um churrasco para você. Diga amém. Amém. Isso, se compromete, irmão. Quantos estão aí? Olha para mim, presta atenção. Não tem como eu dizer que você é mentiroso. Diga por quê? Porque você está falando de algo que está no futuro. Então, até que chegue o dia do churrasco, aleluia, e vai ser final de semana, amém? Não posso dizer se você mentiu ou não. Quantos estão aí?
Não tem como. Por quê? Porque não chegou o dia. Então, no máximo que eu posso fazer é desconfiar de que você não vai fazer. Mas isso não diz que você é mentiroso. Por quê? Porque você está me dizendo que vai fazer algo no futuro. Quantos estão aí? Aí você chega e diz assim para mim: pastor, olha, eu fiz um churrasco para você semana passada. Quantos estão aí? Agora você está falando de algo que você já fez. Se eu disser assim, fez nada. Eu estou dizendo que você está mentindo. Quantos estão aí? Olha para mim. Se Deus estivesse falando de algo do futuro, nós não poderíamos dizer se Ele está mentindo ou não. Nós poderíamos, no máximo, desconfiar se Ele ia fazer ou não. Quantos estão aí? Visto que ainda não chegou, então não tem como dizer se Ele está mentindo ou não. Mas como Deus está falando de algo que Ele já fez, se nós não crermos, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Ou seja, Deus está dizendo assim: filho, eu predestinei você, eu chamei você, eu justifiquei você e eu já glorifiquei você. Aí você olha e diz assim: não acredito. Ou seja, é o mesmo princípio de Eva no jardim. Se comer, certamente morrerás. Não, pode comer que não morre. Consegue compreender? Os irmãos estão aí? Então observe, preste atenção no que o pastor está dizendo. Quando eu falo de salvação, para nós, ela não está concluída, porque nós estamos no processo. Já fomos salvos no Espírito, estamos sendo salvos na alma, ou seja, nossa mente está sendo transformada pela renovação da palavra, está sendo renovada pela palavra, o que faz com que nós não amoldemos-nos ao mundo, ou seja, nós não tomamos a forma do mundo, e futuramente o corpo vai ser glorificado. Isso para nós, para Deus não. Para Deus, tudo isso já aconteceu. Por quê? Porque Deus não está limitado e preso ao tempo. Deus, Ele é atemporal. O que significa isso? Nós costumamos dizer, teologicamente, que existem dois tipos de tempo, né? O tempo cronológico, que é o tempo do homem, é esse tempo que nós contamos hora, minuto, dia, e o tempo kairos, que é o tempo de Deus. O que significa kairos? Eternidade, ou seja, é um tempo que não se conta. Então, para Deus, tudo já aconteceu. Por que eu estou dizendo isso para você? Volta lá para Pedro. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo para nós, e prestes a se revelar para nós. Amém, irmãos? Nessa salvação, verso 6, em que vós grandemente vos alegrais. Diga assim, por quê? Porque olha para mim, irmãos, quando eu entendo que aquele que começou a boa obra em mim, vai terminá-la, independente da situação que eu esteja, eu já me alegro. Quantos estão aí? Sei se você está entendendo. Vamos supor que você é um crente meia boca. Amém, irmãos? Sabe o que é um crente meia boca, né? Assim, você é crente, mas não é tão crente assim. Você não... Pastor, olha, eu até admiro o que vocês fazem, mas para mim não dá. Eu fico meio assim, meio lá, meio cá. Preste atenção. Você já deveria se alegrar. Por quê? Porque a sua salvação em nada difere da salvação de quem está servindo a Deus ativamente. E no final das contas, você e essa pessoa que está servindo a Deus ativamente vão ter a mesma salvação. Por quê, pastor? Presta atenção. Porque ainda que para você talvez demore mais, e Deus precise usar o milênio também para disciplinar você no milênio, o resultado final vai ser o mesmo. Você vai receber um corpo de glória. Quantos estão aí? Então já é motivo de alegria. Presta atenção, irmãos. A salvação de Deus, Deus não volta atrás, ela é eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que significa isso? Que aquele que começou a boa obra, ele vai consumar, ele vai terminar. Quantos estão aí? É certo, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, que alguns filhos
dão mais trabalho do que outro aos pais. É ou não é verdade? Sim ou não? Os irmãos estão aqui? Nem todos os filhos são iguais. Não é simples educar todos os filhos. Por quê? Porque tem filhos que são extremamente obedientes e tem filhos que são extremamente desobedientes. Assim somos nós para com Deus. Quantos estão aí? Há pessoas aqui que só de ouvir a voz de Deus já chora, se derrama, se entrega e vai fazer o que Deus quer. Tem pessoas aqui que Deus está falando há anos a mesma coisa e a pessoa não se orienta, não toma uma posição. Nós somos filhos, presta atenção, e como filhos, não somos todos iguais em relação ao pai. Mas a questão é o seguinte, que o pai não desiste de nenhum dos filhos, e que ele vai completar o processo. Os irmãos estão aí? Agora eu entro na palavra, amém, irmãos? Tá, e pastor, e como é que Deus educa esses filhos? Como é que Deus leva esses filhos à obediência? Como é que Deus faz para que esses filhos entendam que eles precisam deixar de ser desobedientes e se tornarem obedientes? Preste atenção, verso de número 6. Em que vós grandemente vos alegrais. Alegramos no quê? Acabei de dizer, nos alegramos na salvação. Ainda, diga ainda. Quando aparece essa palavra na Bíblia, irmão, nós temos que tomar cuidado. Diga por quê? Porque está dizendo algo oposto. Quantos estão aí? Olha, eu fiz tal coisa ainda que. Nós se alegramos muito na salvação. Amém, irmãos? Ainda que. Agora, importa, diga, é importante. Sendo necessário, diga assim, sendo necessário, porque pode não ser necessário. Diga assim, por quê, pastor? Porque depende do quanto você ouve Deus. Porque olha para mim, Deus não tem prazer de colocar você na prova. Amém? Presta atenção, a não ser que seja um pai meio retardado, mas nenhum pai tem prazer de bater no filho. Quantos estão aí? Pastor, mas se o pai não tem prazer de bater no filho, então por que o pai bate no filho? Porque muitas vezes é necessário. E o pai faz com dor no coração. Porque ele não queria fazer. Mas é necessário. Quantos estão aí? Ontem eu estava estudando um pouco sobre isso e eu vi um texto de Provérbios que diz que a vara, né, e a correção é para a criança de fato. E a mãe ou o pai que impede o filho de ser corrigido, vai fazer com que esse filho o envergonhe. Ou seja, nenhum pai tem prazer em disciplinar o filho, é óbvio. Mas há necessidade. Por que necessidade? Aqui é o ponto. Posso falar para os irmãos? Quero que você preste muita atenção, em nome de Jesus. O pai que não corrige o filho, não faz porque ama o filho. Ele não faz por causa de orgulho. Vou repetir e eu vou te fazer entender, você vai processar a informação. Presta atenção. O pai que deixa de corrigir o filho que precisa ser corrigido, não faz porque ama o filho. Ele não corrige, porque ele é orgulhoso e está preocupado com o seu próprio ego. Pastor, não entendi. Preste atenção. Se eu amo o filho, eu vou querer o que é melhor para ele. Quantos estão aí? Ou seja, se eu não o corrigi-lo, se eu não tratar com o erro dele, ele pode continuar fazendo e chegar a estados piores. Quantos conseguem compreender? É o caso de muitos adolescentes. Por que é como é? Porque não foi corrigido. Como não foi corrigido, vai piorando a situação até chegar a um ponto que faz coisas que não deveria fazer. Presta atenção. Então, se eu sei que a correção é o que vai trazer a educação e a obediência ao filho, se eu amo, eu vou fazê-lo.
E vou fazer à custa do quê? Vou fazer à custa do meu ego. Diga assim, por quê? Porque todo mundo quer se sentir e ser bonzinho. Consegue compreender ou não? Como assim, pastor? Olha para mim, presta atenção. Nós, na ânsia de sermos vistos como bons, acabamos não conseguindo ajudar os filhos e as pessoas. Como assim? Porque, na verdade, eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado como meu filho me enxerga. Se ele me enxerga um pai bonzinho, amoroso, carinhoso, se ele me enxerga um pai que realmente faz tudo o que ele quer, qual é a imagem que ele tem de mim, e não necessariamente aquilo que eu preciso fazer para que ele se torne gente. Quantos estão aí? Preste atenção. Eu vou mudar o exemplo para você entender. Aqui na igreja, nós somos uma igreja em células, então por isso nós temos muitos líderes, né? Temos aí uma turma de líderes, graças a Deus por isso. Tem líder de todo tipo, irmão. Consegue compreender? Eu fico só observando. São 10 anos de experiência com igreja em célula, ministério pastoral. Eu fico observando. Aí chega um irmão, pastor, eu vou liderar. Amém, irmão, vamos lá. Aí o irmão, ele acha que ele vai salvar o mundo. Consegue compreender? Então ele quer abraçar todo mundo, ele quer trazer todo mundo, ele quer que os irmãos estejam juntos, ele quer ele vai salvar o mundo. Eu fico só olhando quanto tempo vai levar para ele se frustrar. Diga assim, por quê? Porque todas as vezes que você se propõe a fazer o que as pessoas querem, você não consegue liderá-las nem ajudá-las. Quantos estão aí? Ah, pastor, mas então se eu não tenho que fazer o que as pessoas querem, eu tenho que fazer o quê? Você precisa fazer o que as pessoas precisam. E olha para mim, o que elas querem normalmente é diferente do que elas precisam. Consegue compreender? O irmão está precisando de umas boas cintadas, só que ele está querendo carinho. E agora é o ponto, por quê? Porque o que está em jogo? Eu vou lá confrontar o irmão e passar por ruim? E ajudar o irmão? Ou eu continuo alisando ele para ele achar que eu sou bonzinho, só que ele vai continuar com a vida a mesma porcaria que sempre foi? Então, observe, o que está em jogo é o amor pelo irmão e o meu ego. Quantos estão aí? Assim, eu sou um pastor meio aloprado. Por quê? Porque eu entendi isso lá no 3º ano de igreja. Que se eu quisesse agradar todo mundo, eu deveria deixar de pastorear, pegar um carrinho de picolé no sol quente e sair dando para as pessoas. Todo mundo ia gostar de mim. Consegue compreender? Só que todo mundo ia gostar de mim e a vida das pessoas iam permanecer do jeito que estava. Você consegue compreender a questão? Aí você tem um pastor meio bruto, meio chucro, que às vezes não lida bem com as coisas, mas tem vida sendo transformada, irmão. Tem gente saindo daqui com a orelha quente. Consegue entender? Sai daqui, a orelha quente, o irmão vai para casa e fica a semana inteira pensando na coisa. E vidas estão sendo transformadas. E se isso precisa acontecer à custa da minha imagem de ser bonzinho, para mim não tem problema, irmãos. Consegue compreender? A mesma coisa Deus. Preste atenção. Como é que Deus faz? Como é que Deus trata, pastor? Deus queria que fosse assim, Deus chega para o Kelvin e fala assim, Kelvin, ouça o meu chamado, Kelvin. Aí o Kelvin fala assim, sim, Senhor, estou aqui, fala que teu servo ouve. É assim que funciona? Não. Deus fala, Kelvin, ouve o meu chamado. E o Kelvin? Aí Deus vai e repete, Kelvin, ouve o meu chamado. E o Kelvin? Aí Deus fala, peraí. É necessário. Sendo necessário, também é importante. Importante é o quê? Importante eu amar o meu filho a ponto de corrigi-lo. Corrigi-lo com o quê? Aí vem as circunstâncias. O Kelvin está lá em Brasília, a vento em popa, de repente, irmão, vem um vento, quebra tudo, perde tudo, sai de igreja, vira aqui ponto cabeça, e daqui a pouco o cara está em Balneário Camboriú com a mulher, com os filhos, com a mala.
e não sabe o que está acontecendo, e está tudo de ponta cabeça, e de repente o Kel fala assim, olha, eu acho que eu tenho que servir a Deus, hein? Aí Deus diz, Quantos conseguem compreender? Agora olha para mim, quanto tempo Deus pode fazer isso? Quanto tempo você tem? Irmão, dizer para você, Deus tem mais tempo que você. Quantos estão aí? Preste atenção no que eu estou dizendo. Pastor, mas olha, já fazem 10 anos, irmão. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Se já faz 10 anos, não passou nenhum minuto de Deus ainda. E você já está cansado. Pastor, o que eu faço então? Olha para mim. A melhor coisa a se fazer é você se entregar à vontade de Deus.